Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos, como sempre fazemos, rogar a todos que coloquem os seus telefones celulares no modo silencioso, a fim de que nós possamos dar sequência nos nossos estudos dessa tarde. Senhor Jesus, nesse instante nós elevamos os pensamentos até vós, em gratidão por mais essa oportunidade em que aqui nos encontramos, para estudar a vossa boa nova, para refletirmos sobre os vossos ensinos, Senhor, que tão bem fazem as nossas vidas, nos auxiliando na condução dos nossos destinos nessa encarnação que Deus nos concedeu. Rogamos ao Senhor que ampare a todos os que se encontram aqui presentes nessa tarde, levando ainda esse amparo aos nossos lares, aos nossos familiares. Rogamos ainda, Mestre, que ampare a todos aqueles que se encontram hospitalizados, a todos cujos nomes foram inseridos no nosso caderno de orações, amparando ainda as atividades beneméritas e de evangelização realizadas nessa tarde de sábado aqui no nosso solar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos desta tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 4, uma belíssima comunicação do espírito de Erasto, na cidade de Paris, no ano de 1863. Missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação.
Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, ou seja, aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas, que tiranos. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Face mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua, ou seja, do arado evangélicos. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei, ou seja, do verbo banir, esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão felizes as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas, ou seja, as armadilhas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras, ou seja, das fogueiras sacrificiais. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos, ou seja, aos cultos, que exigirão provas, aos pequeninos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera arai. Ide e agradeceis a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção,
Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparais, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos, e Ele lhes dará a vitória. Mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e a sua ambição. Erasto, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Bem, meus irmãos, mais uma vez, nós estamos aqui a estudar Hélio. Meu Hélio, senta com a gente ali, amigo, por favor. Nós estamos aqui mais uma vez a estudar esse capítulo de número 20, que é um capítulo maravilhoso, que nos fala dos trabalhadores da última hora e, em especial, a missão dos espíritas cristãos aqui na Terra. Inicialmente, meus irmãos, vamos relembrar aqui quem foi essa figura, esse espírito que se auto-intitula como anjo da guarda do médium. Quem foi esse espírito que ditou essa mensagem tão bela e que foi recolhida por um médium anônimo e levada até as mãos do nosso querido professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, do nosso Allan Kardec, e que fez constar nesse capítulo tão bonito inserido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito de Erasto, ele é um dos 72 discípulos de Jesus. Contam as Escrituras, porque ele está descrito, o seu nome foi descrito nas Escrituras do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, e referenciado por Paulo de Tarso em uma de suas cartas, a sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, em que Paulo, já próximo do seu retorno ao mundo espiritual, do seu sacrifício amando de Nero, na cidade de Roma, Paulo de Tarso lembra-se de todos os seus amigos que fizeram parte de sua jornada aqui na terra, quando então, convertido que foi por Jesus, a caminho da cidade de Damasco, ele se transforma no grande apóstolo da gentilidade. Paulo de Tarso, então, escreve ao seu amigo Timóteo, numa das cartas mais belas de sua lavra, de sua autoria, em que ele confessa a Timóteo a saudade que ele se encontrava de todos os seus amigos. Ele se refere a cada um deles, informando para onde que eles se dirigiram na tarefa santificada de propagação do Evangelho nascente. Ele fala a Timóteo que ele se encontrava naquele momento sozinho, que somente Lucas estava em sua companhia. Diz ainda de seu desafio junto ao Império Romano, em que sozinho ele teve que fazer a sua própria defesa, junto ao imperador, aos mandatários de César, dizendo que, em que pese ele estivesse desacompanhado de seus amigos, mas estava com ele a presença de Deus. Pede mesmo a Timóteo que lhe encaminhe a sua carta,
a sua capa de frio, uma vez que o frio já chegava na Europa daqueles meses, e a sua capa se encontrava na cidade de Carpo, na casa de Carpo, na cidade de Troade. Diz ainda que ele, Timóteo, não demorasse a vir, a fim de que ele pudesse revê-lo, mal sabendo o lidador de Tarso que os seus dias já estavam próximos, conforme nos narra Emmanuel na obra abençoada que ele psicografada pelo Chico Xavier, que foi o livro Paulo e Estevão. E Erasto, um dos discípulos de Paulo, naquele tempo se encontrava na cidade de Corinto, e ele era um dos tesoureiros da igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente movimentada pelos cristãos convertidos a partir do trabalho de Paulo de Tarso e de seus discípulos. Erasto era conhecido como um zeloso guardião da pureza doutrinária, da pureza do Evangelho de Jesus. Era um seguidor leal de Paulo de Tarso e fazia questão de resguardar todo o ensinamento evangélico sem as enxertias, sem os acréscimos que em Jerusalém o Evangelho acostumou a receber em função da influência dos fariseus na própria casa do caminho e na igreja de Jerusalém. Então, meus irmãos, é também atribuída ao espírito de Erasto uma frase muito utilizada por Allan Kardec nos estudos a respeito da mediunidade. No capítulo onde nós estudamos sobre a veracidade das comunicações mediúnicas, sobre a autenticidade das comunicações mediúnicas, o espírito de Erasto vem e nos ensina que é preferível, que mais vale em termos de mediunidade, de comunicações dos espíritos, que mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma só comunicação falsa ou mentirosa. O nosso espírito superior, que, como eu disse no início, como ele se auto-intitula como anjo guardião do mestre, do médium, com toda certeza fazia parte da falange de espíritos as quais Jesus inspirou Kardec a denominar como o Espírito da Verdade, também mencionada pelo Espírito de São Luís, quando perguntado por Kardec como ele se chamava, e ele então responde: me chamais de a verdade. Portanto, meus irmãos, são esses espíritos superiores que há quase mais de 2000 anos, juntos com Jesus, quando eles foram encaminhados pelo Cristo para as passagens do mundo, eles se comprometeram com Cristo a promover o processo de transformação da humanidade. Nessa página que estamos a estudar nessa tarde, a missão dos espíritas, que, como eu disse, é o item 4, a missão dos espíritas aqui na Terra, e nós vimos que, de fato, como trabalhadores da última hora, nós temos uma missão. Não porque nós sejamos importantes, não porque nós sejamos trabalhadores destacados e tidos como missionários na acepção grandiosa da palavra, mas por obra e misericórdia de Deus, criaturas simples que somos, que só compreendemos a verdade, as verdades evangélicas de muito pouco tempo para cá. E o Cristo, mesmo sabedor do nosso pequenino potencial, ele coloca as suas fichas, ele coloca a sua esperança em nossas mãos, porque ele sempre assim agiu com aqueles aos quais ele denominou como filhos do Calvário. Nós somos os filhos do Calvário, não do Calvário das perseguições, porque certamente, meus irmãos, nós estávamos nas falanges dos perseguidores, daqueles que perseguiam os cristãos.
questão do passado, mas depois dos séculos se dobrarem sobre muitas e muitas reencarnações de sofrimento em cada uma de nossas vidas, nós nos convencemos de que o único e efetivo caminho para a nossa felicidade é o caminho do Evangelho de Jesus. E bastou esse nosso convencimento para que o Cristo imediatamente nos colocasse à face dos nossos passados delituosos, face a face com eles, e nos fizesse regressar neste mundo, nessa vida, nos concedendo uma tarefa que nós todos poderemos transformar numa tarefa muito abençoada. Mateus, no capítulo 10º do seu Evangelho, ele nos narra a passagem em que Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu a eles, meus irmãos, minhas irmãs, o poder sobre os espíritos imundos, o poder da cura, o poder da desobsessão, o poder do auxílio e do amparo àqueles que sofriam, o poder transitório de levantar paralíticos e dar a vista aos cegos. Chamou os seus 12 discípulos e determinou que eles fossem em duplas para percorrer inicialmente as paisagens da sua terra prometida, para curarem toda enfermidade e todo mal. E depois de nominar todos os discípulos, todos eles, sem exceção, ele determinou a esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos. Numa clara alusão de que o mestre naquele momento precisava fazer o seu primeiro convite aos seus irmãos de raça, aos seus irmãos judeus, aqueles que se encontravam espalhados na Judéia, na Samaria, nas terras onde ele acostumou a caminhar, como Cafarnaum, como Nazaré, como a borda do lago de Genezaré, e disse para eles que eles fossem antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus faz o convite aos seus irmãos de raça, aos seus irmãos de credo, e pede a seus discípulos que apelassem àquela raça milenar que estava reencarnada naquele pedaço de mundo e que tinha sustentado sobre suas costas, de maneira digna e altaneira, a noção da existência do Deus único. Foi para eles que o Cristo fez o primeiro chamamento. Foi para eles que Jesus fez o seu primeiro aceno. E continuou, segundo o evangelista Mateus: ide pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça deis aquilo que de graça receberam. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem 2 sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Tanto que os judeus têm até hoje, e tinham naquele tempo, o hábito de beijar as portas das casas que eles ingressavam, como uma demonstração de respeito, como uma exaltação ao lar, à família, como base fundamental de toda a sociedade, e que assim haveria de ser ao longo dos séculos e dos séculos que viriam. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós, volte para nós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo,
haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, meus irmãos, nós trouxemos aqui a lembrança do evangelista Mateus para fazermos uma comparação com esse belíssimo chamamento do Espírito de Erasto. Lá, Jesus chamou a toda a humanidade, na pessoa dos seus contemporâneos, para que a humanidade pudesse ouvir o seu chamamento. Deu aos seus discípulos a possibilidade de curar a todos, para demonstrar que aquele que lhes outorgara aquela condição era não apenas sábio, mas poderoso o suficiente para mudar a vida das pessoas. E o nosso irmão Erasto, passados 20 séculos, nos faz o mesmo chamamento, reportando-se agora aos espíritas atuais, aos trabalhadores da última hora. Nós todos que temos a capacidade de nos reunir aqui num salão como esse, compreender, aceitar e nos maravilharmos com os ensinamentos de Jesus. Nós que já convencemos as nossas mentes e estamos em processo de conversão dos nossos corações. E essa é a missão que nos cabe, meus irmãos. É a missão de podermos nos auxiliar uns aos outros, de instruirmos uns aos outros, de explicarmos o Evangelho de Jesus sob as bênçãos atuais da doutrina espírita, nos mostrando a realidade, não apenas a realidade do mundo espiritual, mas nos mostrando a necessidade urgente de modificarmos as nossas condutas, de eliminarmos de nós aos poucos apenas o pensamento no interesse pessoal, que é denominado egoísmo, que buscássemos na convivência social um motivo importante do nosso viver. Nós espíritas, que com séculos já aprendemos a importância das nossas famílias em nossas vidas, busquemos agora a família do mundo, a família daqueles que nos procuram nos momentos de sofrimento e de dor, estejam eles trajados de túnicas elegantes, de ternos modernos e de roupas de grife, mas que às vezes nos buscam chorando pelas infelicidades que passam, pelas necessidades morais e espirituais que enfrentam, como aqueles nossos irmãos que mal têm um vintém para se manter com o mínimo de proteínas diárias, e que também nos buscam as mãos solidárias que precisam ser estendidas para eles, como os discípulos de Jesus fizeram no passado aqueles que sofriam e que tinham fome. Nós, espíritas de hoje, estamos sendo convidados, meus irmãos, como diz aqui o espírito de Erasto, a afastar um pouco das nossas conveniências, utilizar um pouco melhor as nossas horas. Nós que estamos mergulhados hoje numa semana em que grande parte dos trabalhadores possuem 2 dias de descanso, que aproveitemos esses momentos de descanso, ou apenas parte deles, para que possamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, não apenas nos estudos que nos cabem fazer a respeito do Evangelho de Jesus, mas também buscar o reino de Deus na figura dos filhos do Calvário, que Jesus assim enunciou e chamou, para que possamos amainar um pouquinho que seja as suas dores e os seus sofrimentos. Busquemos dividir as horas, como aquele relógio lá do convento, melhor, do mosteiro de Diamantina, que meu pai sempre dizia nessa casa, recitando uma estrofezinha, para falar do bom aproveitamento do tempo. E o relógio dizia para todos que se aproximavam do Palácio do Bispo da cidade de Diamantina: vês que divido as horas e as vou marcando em espaços iguaizinhos. Dividas também tu o tempo, aproveitando dele os bocadinhos. Vamos aproveitar o nosso tempo, meus irmãos, com algum estudo. O mundo hoje nos possibilita uma economia imensa de tempo,
transporte, no entendimento, na leitura, na possibilidade de alcançarmos dimensões oceânicas e continentais através dos canais de comunicação que hoje possuímos, e aprendemos aqui, em tempo real, uma lição que é concedida por alguém lá no Tibete. Aprendemos dentro de nossas casas, no conforto dos nossos lares, o ensinamento de um sacerdote lá da Europa. Aprendemos no conforto da nossa residência, no carinho do convívio dos nossos familiares, uma página lida e estudada por um irmão nosso que deixou sua família e buscou outros centros para proferir uma palestra a respeito de um tema espírita e que nos ajuda tanto em determinados momentos e ocasiões das nossas vidas. Meus irmãos, somos nós, os chamados trabalhadores da última hora. Aproveitemos essa 1 hora, essa 1/10 hora que Jesus fez a misericórdia de nos proporcionar, para que possamos chegar ao final dos nossos dias, ao final do dia de labor, e sermos merecedores do pagamento do salário, não do salário da remuneração em dinheiro, mas daquele salário que fala dentro das nossas consciências, que é o salário da paz. Que Jesus nos abençoe, estejam todos vocês com Deus. Meus caros irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus continue nos amparando nos estudos desta tarde. Conforme a leitura inicial, a gente pôde perceber que estamos estudando o capítulo 20, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Os Trabalhadores da Última Hora. Pois bem, esse capítulo, meus irmãos, teve o seu título extraído por Kardec de uma das histórias, de uma das parábolas que Jesus contou e que possui enorme valor educativo para todos nós. E o que é mais interessante, foi uma parábola que o Cristo não a explicou, tal como a gente tem, por exemplo, quando a gente pega a parábola do semeador, Jesus conta a história e a explica em seguida. Outras histórias de Jesus, por si só, nós conseguimos interpretar com segurança, como acontece, por exemplo, com a parábola do bom samaritano, onde a gente vê ali a exaltação da caridade a quem quer que seja. Entretanto, essa parábola dos trabalhadores da última hora precisa, meus irmãos, ser entendida e interpretada corretamente. E é um desafio, especialmente a quem não tem as luzes da doutrina espírita para poder compreendê-la. E nós temos uma evidência disso. Para os irmãos terem uma ideia, eu tenho aqui comigo uma Bíblia de tradução de João Ferreira de Almeida, que é uma tradução protestante, e é uma Bíblia de estudo, portanto, ela tem diversas notas de rodapé, de pé de página, que tem por finalidade explicar o texto evangélico. E qual que é a surpresa nossa? Justamente na parábola dos trabalhadores da última hora, intitulada aqui como parábola dos trabalhadores na vinha, o comentarista bíblico fez pouquíssimos comentários, pouquíssimos, mostrando para a gente o que? Talvez seja algo que ele não se sentiu seguro para comentar, ou que ele não teve elementos suficientes para explicar quem fosse lê-la e compreendê-la no futuro. E é por isso que nós vamos então hoje fazer aqui um esforço de entendimento e de interpretação dessa parábola, não sob o nosso ponto de vista pessoal, mas sob o ponto de vista dos espíritos superiores. Então, meus irmãos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer aqui a leitura da parábola e em seguida nós vamos compreendendo
passo a passo. E aí nós vamos perceber como ela é rica de lições para todos nós. Então vamos lá. Jesus contou, e está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16, essa parábola. E o texto é o seguinte: o reino dos céus, prestem muita atenção, meus amigos, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar, ou seja, de convidar trabalhadores para a sua vinha, para a sua lavoura, que era uma lavoura, uma plantação de uvas. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, ou seja, 3ª hora do dia por volta de 9 da manhã. Se a gente imaginar que o dia amanhece às 6, a 3ª hora, às 9 da manhã. Saiu novamente à 3ª hora do dia, e vendo outros trabalhadores que se encontravam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª, portanto, meio-dia, e a hora 9ª do dia, ou seja, às 3 da tarde, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, ou seja, na 11ª hora do dia, e fazendo as contas aqui, às 17 horas, ou 5 da tarde, encontrou ainda outros que que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Estavam lá na praça sem trabalhar. Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, então encerrou-se o expediente, 6 da tarde, 18 horas, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos que chegaram e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, ou seja, aquele grupo que chegou às 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vindo, por sua vez, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, ou seja, aqueles que foram trabalhar às 6 da manhã, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então permitido, lícito, fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Pois bem, meus irmãos, essa a parábola deixada por Jesus. Possivelmente, qualquer um de nós, à primeira vista, e nos deparando com essa lição, com essa história, possivelmente concluiríamos aqui que houve uma grande o quê? Injustiça. Ora, como que alguém que trabalha 1 hora
que chega no trabalho do campo às 5 da tarde, recebe o mesmo tanto de quem trabalhou o dia todo. Essa, meus irmãos, é a primeira impressão que nós temos nessa parábola. Impressão essa que não passa de uma impressão e que nos impede de compreender as grandes lições que Jesus deixou e que estão aqui logo após vencida essa primeira impressão equivocada que a gente conclui. E aí nós vamos entender parte a parte da parábola, vendo como que a sabedoria de Jesus mostrou por essa parábola como nosso Pai Celestial age em sua obra. O dono da vinha é o próprio Deus. E nós vamos entender aqui como que em tudo aqui existe bondade, justiça e correção de conduta. Então vamos lá. Inicialmente nós percebemos que estamos lidando aqui com o trabalho do campo. Jesus se utilizava, meus irmãos, muito do dia a dia das pessoas para poder ensinar as lições. A vinha, portanto, as parreiras, o cultivo da uva, é um cultivo milenar da humanidade, que produzia à época do Cristo e milênios antes também, como subproduto, ou seja, do processamento da uva, o vinho, que alimentava, que nutria as pessoas há muitos anos, há milênios atrás. Portanto, Jesus se utiliza de algo muito comum no dia a dia do povo para poder deixar uma grande lição. O que a gente percebe? Inicialmente, nós percebemos que o dono da vinha saiu bem cedo para poder chamar trabalhadores que fossem trabalhar em sua lavoura. E então, diante de um primeiro grupo de homens que foram trabalhar, convencionou com eles que pagaria 1 denário pelo dia de trabalho. O denário, meus irmãos, era uma moeda romana que equivalia a uma moeda de prata e normalmente era o que se pagava por um dia de um trabalho braçal, por um trabalho que não fosse um trabalho de ordem intelectual. Ou seja, a quem precisasse de um trabalhador no campo, no pastoreio, no cuidado de animais, nos serviços domésticos, etc., normalmente se pagava 1 denário pelo dia de trabalho. E com aquele denário, à época, se comprava mais ou menos alguns quilos de pão. Portanto, era o suficiente para o sustento de uma pessoa que vivesse com simplicidade. E aí, o que a gente percebe em seguida? O dono da vinha somente combinou a remuneração com o primeiro grupo de trabalhadores, com aqueles que foram chamados às 6 da manhã. Quando ele sai à 3ª hora do dia, observando que havia trabalhadores esperando pelo trabalho, falou com que eles fossem para a vinha, que lhes pagariam o que fosse razoável, e eles então aqueceram, eles então concordaram, mostrando ali, por parte dos trabalhadores, uma postura de quê? De confiança em relação àqueles que lhes ofertavam trabalho. Certamente pelo histórico da pessoa, da criatura que ele era, enquanto dono da terra, enquanto alguém que assalariava trabalhadores. E a história continua, dizendo então, que chamou um novo grupo à 6ª, à 9ª hora do dia, e, para surpresa dele, ao chegar à praça, faltando 1 hora para o fim da jornada de trabalho, ainda existia lá o quê? Trabalhadores sem trabalho. Os chamou, falou com que eles fossem para o trabalho, que lhes pagaria então o que fosse razoável, e eles imediatamente concordaram com aquele convite. Pois bem, meus irmãos, e o que aconteceu em seguida? Eis que o dono da terra manda o seu encarregado pagar os funcionários, começando pelos que chegaram por último, indo até os que chegaram primeiro, e todos receberam o mesmo valor. Dessa aparente injustiça, nós vamos tirar aqui grandes lições, que são as seguintes. Em primeiro lugar, qual prejuízo o dono da vinha deu àqueles que chegaram na primeira hora?
O que havia sido combinado com eles? Que eles receberiam 1 denário pelo dia de trabalho. E o que de fato eles receberam? Receberam 1 denário. Portanto, o que foi combinado foi o que pelo dono da vinha? Cumprido, rigorosamente cumprido. Entretanto, a inconformação deles se dava por que motivo? Não porque eles tinham tido um prejuízo, recebido menos do que havia sido combinado, mas porque eles se tomaram de inveja em relação aos outros que chegaram no fim do dia e receberam o mesmo tanto. Essa, meus irmãos, é uma primeira grande lição que a gente tira dessa parábola. Muitas vezes nós recebemos de acordo com aquilo que nos é combinado, de acordo com aquilo que foi combinado, que foi pactuado conosco, mas a gente sempre tem que olhar quem está à nossa volta. E em vez de olharmos os que recebem menos, os que passam por dificuldades, sempre visamos situações que nos garantam um lucro maior, um ganho maior, sem pensar às vezes nas necessidades do nosso irmão. O que certamente moveu aquele dono da vinha a agir da maneira que agiu? Ele tocou-se no fundo de enorme compaixão. Por quê? Porque ele percebeu que aqueles trabalhadores que permaneceram ao longo do dia na praça esperavam ansiosamente alguém que lhes desse trabalho. E que a necessidade deles e de sustento de suas famílias não era diferente daqueles que foram no início do dia. Pelo contrário, precisavam tanto do denário quanto aqueles que foram no início, à 9ª hora, à 3ª, à metade do dia. Ou seja, todos aqueles trabalhadores dos diversos grupos precisavam de maneira idêntica do sustento que buscavam no trabalho. E mais, meus irmãos, aquele dono da vinha certamente, ao perceber aqueles trabalhadores que permaneceram quase que o dia todo ali, esperando por um trabalho, certamente colocou-se no lugar deles, imaginando como que aqueles homens, pais de família, trabalhadores, que buscavam pelo trabalho, como que eles chegariam em casa de mãos vazias, com os filhos cheios de necessidades, com a companheira com as suas necessidades, eles mesmos com a sua necessidade de sustento, e ele então, movido de compaixão, resolveu remunerá-los tanto quanto os outros. Por quê? Porque sabia que todos precisavam do sustento. Não deu prejuízo algum aos que chegaram mais cedo. O que foi combinado com eles foi pago. Simplesmente quis proporcionar por bondade àqueles que chegaram por último o mesmo tanto que eles precisavam para manter-se e manter as suas famílias. Então, meus irmãos, além dessa lição, nós percebemos também o seguinte: nenhum daqueles grupos de trabalhadores permaneceu na praça ao longo da jornada de trabalho, esperando por trabalho, por vontade própria. Eles foram trabalhar no momento em que foram chamados. Eles não tinham iniciativa própria de ir trabalhar sem o convite do dono da vinha. Eles precisavam do convite. Eles precisavam ser chamados, ser convocados para o trabalho, e imediatamente após a convocação, nós não vemos aqui na parábola nenhum trabalhador que se recusou a ir, sob o seguinte pretexto: eu vou ficar aqui até o fim do dia, porque quando for a última hora do dia, o dono da vinha vem cá, me chama e eu ganho igual o que todo mundo que trabalhou o dia inteiro. De forma alguma. Eles não haviam ido antes para o trabalho, para a vinha, porque lhes faltou o quê? O convite, o chamado, a convocação por parte do dono da vinha, que percebia certamente, a cada vez que ia à praça chamar os trabalhadores, a angústia, a preocupação dos que ficavam para trás, porque na incerteza de conseguirem ou não o sustento para suas famílias naquele dia de trabalho. Então, meus irmãos, nós vemos na verdade aqui, nessa parábola, a bondade, a justiça e a misericórdia de nosso Pai.
Em que sentido? Porque nos remunera na medida das nossas necessidades. Deus não nos concede uma vida para que a gente tenha além daquilo que a gente precisa. Pelo contrário, o Evangelho sempre nos fala para que a gente busque o necessário, porque o necessário é um dos pilares da nossa paz, da nossa felicidade relativa. Quando a gente vê, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o que se constitui a felicidade relativa na Terra, e os Espíritos superiores respondem: a fé no futuro, a paz de consciência e a posse do necessário. Portanto, o que foge ao necessário, o que foge às nossas necessidades, muitas vezes vira um motivo de desequilíbrio e de dificuldades na nossa caminhada. Quando a gente busca além daquilo que a gente precisa, muitas vezes eu posso estar trazendo para mim motivos e situações de desequilíbrio, com as quais eu vou ter que ter muito cuidado para lidar. Ou seja, se me chega na vida, no aspecto material, além do necessário, lembremos-nos da caridade. Lembremos-nos de quem está à nossa volta e que ainda não tem o necessário, para que a gente mesmo se previna quanto às tentações que o dinheiro, que o poder, que os excessos nos trazem. Além disso, meus irmãos, nós vamos ver aqui também a misericórdia divina ao não se esquecer de nenhum trabalhador e permitir com que todos tenham uma oportunidade e mais, mostrando para todos nós que todos têm o seu momento, a sua hora de serem chamados. O chamado chega para cada um num momento específico. E aqui vem a grande transposição que a gente faz para a doutrina espírita. Por quê? A grande vinha de nosso Pai, a grande vinha do Cristo, é a edificação de um mundo melhor na Terra. E dentro desse grande trabalho que atravessa gerações, que atravessa milênios, muitos trabalhadores vieram antes de nós. Nós tivemos nos grandes missionários do passado, em Confúcio no Oriente, em Zoroastro na antiga Pérsia, em Buda também no Oriente, em Moisés na nossa tradição judaico-cristã, nos profetas, aqueles que foram os primeiros chamados da grande construção do reino de Deus na terra, do reino da paz, da justiça, da concórdia, da fraternidade, do respeito que está sendo construído. Depois desses primeiros chamados vem um segundo grupo de trabalhadores, que foram quem? Os primeiros cristãos. Quando a gente analisa, meus irmãos, a vida dos primeiros cristãos, nos 3 primeiros séculos do cristianismo, nós nos deparamos com verdadeiros heróis e mártires da virtude, que entregaram suas vidas, seus bens, seu conforto, a vida em família, tudo o que possuíam em nome de um ideal superior, que era o ideal do Cristo, no propósito de cumprir ao chamado que receberam. Os anos se passaram, vieram então os chamados pais da igreja, aqueles que sucederam os trabalhos dos primeiros cristãos. Vieram séculos depois os nossos irmãos responsáveis pelas reformas protestantes, que tiveram também o seu valor e a sua função. Por quê? Qual foi o grande legado deles para nós? Eles resgataram para a gente o texto evangélico em sua essência. O texto evangélico, para os irmãos terem ideia, nos antigos cultos religiosos católicos, como muitos aqui devem ter conhecimento, era todo ele lido em latim. Imagina se aqui hoje a gente estivesse lendo e explicando em latim ou numa língua de pouco conhecimento e de pouco acesso para a maioria. Imagine se eu estivesse aqui falando em alemão, ou em mandarim, ou em coreano. Possivelmente nenhum de nós aqui estaria entendendo nada. O que a reforma protestante fez? Traduziu os escritos bíblicos para o alemão, para o italiano, para o francês, para o português, para o espanhol, trazendo de novo o acesso aos escritos bíblicos ao povo, pedindo
pediram ao povo que se ativesse, ou seja, que se detesse, que prestasse atenção na letra evangélica, tomando cuidado com as interpretações que vieram depois. E finalmente veio o último grupo de trabalhadores nessa grande construção do reino de Deus na terra, que são quem? Justamente nós, os espíritas. Com qual papel, meus irmãos? Uma vez que os textos evangélicos foram resgatados, entretanto, estão repletos de passagens de difícil interpretação, de metáforas, de parábolas, de símbolos. Nós precisávamos de guias que nos orientassem a interpretar de maneira segura esse verdadeiro tesouro de luz que nós temos em nossas mãos. Que guias foram esses? Justamente aqueles que estão no início da mensagem de Erasto, quando diz assim: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Quando Erasto fala das línguas de fogo, ele remete, meus irmãos, a um episódio famoso do cristianismo, que foi justamente o episódio de Pentecostes. O Pentecostes era uma das 3 festas que os judeus faziam todo ano, que era chamada Festa da Colheita. E ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Pois bem, foi justamente numa ocasião dessas, na cidade de Jerusalém, quando os apóstolos ainda estavam reunidos após o Calvário do Cristo, que numa grande assembleia popular, com Jerusalém repleta de visitantes dos mais diversos recantos, de judeus procedentes das mais diversas nações da época, eis que a espiritualidade se aproxima dos apóstolos e começaram então a falar em torno do Evangelho nas mais diversas línguas vigentes à época. Começaram a ensinar o Evangelho para os árabes, para os gregos, para os romanos, para os próprios judeus, para os habitantes da atual Turquia, que na época se dividia em diversas províncias romanas, mostrando que eles estavam ali não sob o efeito do álcool, conforme consta aqui na própria Bíblia, e que foi o julgamento de alguns que estavam lá, mas sim sobre o efeito dos dons mediúnicos. Essas mesmas línguas de fogo, essa mesma espiritualidade superior veio 18 séculos após Jesus fazer o que conosco? Interpretar o Evangelho de maneira segura, de maneira clara, de maneira acessível a todos. Porque não existe nenhum livro da doutrina espírita que seja restrito ou proibido a quem esteja iniciando. Quando a gente chega, por exemplo, numa casa espírita, a gente vê ali um amplo catálogo de livros disponíveis. Nenhum deles nos é proibido a leitura e o conhecimento, mas possivelmente nós vamos ter alguma dificuldade de entendimento. Mas existe na doutrina espírita um ciclo fechado de estudiosos, ao qual só se acessa depois de um determinado tempo, e no qual se estuda livros secretos, livros restritos? Não. Todos os livros estão disponíveis, estão livremente ao nosso dispor para serem lidos, estudados e compreendidos. Portanto, meus irmãos, não existe mais ciclos sacerdotais, não existem mais criaturas que se dedicam exclusivamente à fé ou à religião. Pelo contrário, nós devemos dedicar algumas horas da nossa semana a estudar, a compreender e a divulgar essas verdades. Não existem mais informações ou obras secretas. Todo o conhecimento está disponível, está claro, sem símbolos, sem alegorias, sem erudição. Ou seja, nós não precisamos ter uma grande inteligência para compreender essas verdades. Tanto é que nós observamos jovens que compreendem, bem como também pessoas que, sem uma bagagem cultural extensa, compreendem essas verdades com muita clareza. E aí vem, portanto, a grande conclusão. Se nós, diante de tanto conhecimento, de um conhecimento que nos consola, que nos instrui, que nos traz paz, que nos orienta de forma segura na vida,
porque nós sabemos com segurança de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da vida, como que a justiça divina age na vida de todos nós, como que a bondade e a misericórdia divina agem sem deixar de ser justo. Nós sabemos o que nos aguarda no futuro, nós compreendemos a lei de causa e efeito, nós compreendemos a lei do progresso, que preside a tudo, a todas as nossas vidas, aos mundos, às criaturas dos reinos inferiores. Portanto, com tanto conhecimento, o que nos compete? Qual o nosso papel? E aí vem o Espírito de Erasto e nos diz o seguinte: ide, pois, e levai a palavra divina. Ou seja, nós não podemos ficar com tanta luz, com tanto conhecimento, com tantas informações de maneira egoística somente para nós. Precisamos, meus irmãos, dividir a doutrina com quem está à nossa volta. No trabalho, na escola, na família, dentro do nosso lar, a quem está conosco no transporte público, nas nossas pequeninas atitudes no dia a dia. O Espiritismo não é divulgado essencialmente pelas pregações ou pelas explicações ou pelos estudos nas casas espíritas. A essência da divulgação da doutrina encontra-se no dia a dia do espírita, na nossa conduta, na nossa forma de agir, na nossa capacidade de perdoar, na nossa capacidade de ceder, na nossa capacidade de renunciar, na nossa capacidade de deixar de defender o nosso interesse em primeiro lugar e pensar no interesse do outro, no interesse alheio. E nos colocarmos no lugar de quem está conosco na mesma caminhada, na mesma jornada, e pensar em seus interesses antes dos nossos. Essa é a forma de divulgação por excelência da doutrina espírita e do cristianismo. Eu me lembro mesmo de uma citação recente que o Tio Ney nos trouxe, quando falava de Francisco de Assis, que a gente deveria pregar de todas as formas ao nosso alcance, inclusive por palavras. O Evangelho, né, Tio Ney? Ou seja, mostrando para a gente que a nossa forma de viver, os nossos exemplos, são o nosso grande testemunho, são a nossa grande lição para quem está à nossa volta. Porque eu posso falar muita coisa, mas se eu agir de forma contrária, qualquer pessoa observa. Isso é falsidade, isso é hipocrisia. Ele fala uma coisa e faz outra. Agora, se eu não for talentoso com as palavras, se eu não tiver eloquência, não tiver facilidade no discurso, não tiver habilidade de falar em público, de falar com clareza, com objetividade, com didática e etc., o que alguns de nós às vezes temos um pouquinho mais do que os outros, eu tenho uma maneira essencial de levar a doutrina espírita, essa está ao alcance de todos nós. Como que é? Vivendo ela no dia a dia. É isso que a lição de hoje nos pede. O mundo, meus irmãos, está carente. O mundo está em pleno processo de transformação. E para que a gente inaugure essa nova era de fraternidade, de espiritualidade, de menos materialidade, de mais empatia, de mais fraternidade, de mais amor ao próximo, de mais preocupação uns com os outros, precisamos agir de maneira diferente. O que o Cristo nos dizia? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, em pequena quantidade, melhora a comida ou estraga. Pouquinho de sal que você põe ou deixa de pôr faz grande diferença. E a luz, por mais pequenina que seja, às vezes rompe as trevas, rompe a escuridão. É o que o Cristo nos pede e a doutrina também nos apela a todos, para que a gente seja luz, sejamos o tempero, sejamos a diferença na vida de quem está à nossa volta. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, antes da prece final, gostaríamos de lembrar a todos que hoje continua funcionando a nossa 9ª Feira do Livro Espírita, aqui da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Lá no final do corredor, do pátio interno aqui da casa,
Temos lá diversas obras espíritas, com desconto extraordinário que a Federação Espírita Brasileira nos proporcionou e que nós estamos repassando integralmente com o objetivo único de divulgar o livro espírita para todos. Então, aqueles que interessarem, estaremos lá para recebê-los com muito amor e muito carinho. Nós pedimos o nosso irmão, o senhor Evandro, para fazer a prece de encerramento para nós. Querido Mestre Jesus, com os corações agradecidos, elevamos o pensamento a vós, pelas lições que aqui recebemos nessa tarde. São lições que nos alertam, chamam a nossa atenção, a fim de analisarmos as lições que aqui temos recebido. São lições de evolução, de progresso, de paz, que visam principalmente a nossa evolução espiritual. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos trazer sempre conosco essas lições que aqui nessa tarde recebemos. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosados, aos leprosados, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que o emissário seu esteja sempre presente, levando o consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da tarde. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, e dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos nessa tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. A fila do passe será formada em seguida aqui no salão.